A cabeça, nesse momento, tanto da diretoria quanto também da torcida vascaína, se encontra completamente nos erros de arbitragem que aconteceram neste último domingo contra o Palmeiras no Allianz Parque e principalmente também no que foi falado hoje por parte da comissão de arbitragem, não anulando o gol que aconteceu neste último domingo, muito pelo contrário, validando a utilização do VAR e revoltando ainda mais o torcedor cruzmaltino. Mas se o pensamento, se a cabeça está neste erro, o foco está completamente voltado para a partida desse próximo domingo contra a equipe do Bahia. Não à toa, hoje no CT Moacir Barbosa, o elenco cruzmaltino se reapresentou. Dimitri Payet esteve junto com o elenco e a grande expectativa é que o meio-campo francês faça a sua estreia na Arena Fonte Nova. É claro, a gente vai falar sobre isso, iremos trazer todas as informações de tudo o que aconteceu nesta terça-feira bastante movimentada, falaremos sobre o posicionamento da CBF e também sobre o posicionamento de comentaristas de arbitragem e ex-árbitros. Salve Spínola, Arnaldo César Coelho e PC de Oliveira. 3 árbitros que tanto polemizaram nas partidas do Vasco da Gama, com lances equivocados para o cruzmaltino. Mas 3 árbitros que hoje também estão inconformados com o erro desse último domingo e principalmente com a postura da CBF. Porém, antes de começar esse vídeo, antes de deixar você aí que está do outro lado muito bem informado sobre o nosso cruzmaltino, como sempre fazemos aqui no nosso canal, é claro, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é o seguinte, você que está aí e ainda não é um inscrito do nosso canal, venha aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscrever-se, aperte nela e faça parte da nossa família. Contamos muito mesmo com a sua ajuda. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Esse momento é revoltante, né? Para nós que amamos o Vasco. Momento de revolta, visto o que está acontecendo com tantos erros de arbitragem e essa incoerência total no último domingo na utilização do VAR. E olha, esse é o momento de nós nos unirmos. O torcedor vascaíno ficar ainda mais junto para ter mais força para criticar e reclamar do que está acontecendo nesse momento com o Vasco da Gama. E exatamente por esse motivo, você vem aqui embaixo e se inscreva no nosso canal. Além disso, ative o seu sininho de notificação. Não esqueça, principalmente você que gosta do nosso conteúdo, eu sei que muita gente já curte o nosso canal há bastante tempo, nos assiste diariamente e eu peço muito a sua ajuda. Houve um probleminha aí no nosso canal nesses últimos dias e o seu like, né, o seu joinha, a sua participação em si é muito importante. Então, de verdade mesmo, você que curte o nosso canal, vem aqui embaixo agora e já deixa o seu like no vídeo, pois é essencial para o nosso crescimento. Já deixou o seu like? Não? Vem aqui embaixo, rápido. Foi? Valeu, rapaziada, ajuda muito mesmo a sua ajuda. Mas vambora, rapaziada, vambora, sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama, né, porque realmente foi uma terça-feira muito agitada, uma terça de treino, mas uma terça principalmente de divulgação por parte da CBF daquilo que aconteceu no último domingo. A gente já vai entrar nesse assunto, porque antes eu gostaria de informar a vocês uma mudança interna no Vasco da Gama. Pois hoje, pela parte da tarde, o Vasco oficializou a saída do Lúcio Barbosa, que hoje é o CEO do cargo de SFO, o seu antigo cargo de diretor financeiro, e a sua ida para o cargo de presidência da Vasco SAF, no cargo de fato de CEO da Vasco da Gama SAF. E agora, quem assume a função de SFO é a Kátia dos Santos. Ela é a nova diretora financeira. O Vasco apenas nessa tarde de hoje oficializou essa troca, né? A saída do Luiz Melo, o ACO, vai com Deus. Depois da saída do Luiz Melo, as coisas andaram como nunca havia andado nesse 2023. A chegada, né, do Lúcio Barbosa no cargo de CEO e a chegada também da Kátia Ferreira Barbosa no cargo de SFO. Kátia dos Santos, perdão, nesse cargo de diretora financeira. Então, Vasco fazendo essas mudanças internas, algo importante aí para o restante deste ano de 2023. Inclusive, o Nicolas Maia, que nesse momento aí, né, é uma figura importante da 777, ele é praticamente quem faz essa parte toda do futebol da empresa norte-americana, ele também se posicionou sobre isso. Ele, no site oficial do Vasco, disse assim, ó, abre aspas, a 777 Partners tem o prazer de anunciar que Kátia dos Santos está assumindo como SFO interina do Vasco da Gama SAF. Kátia dos Santos está no Vasco desde outubro de 2022.
quando assumiu o cargo de controller, liderando as áreas contábil, fiscal, financeira e de planejamento financeiro. Kátia traz um histórico profissional ímpar, com experiência de mais de 20 anos no mercado financeiro, passando por empresas nacionais e multinacionais, liderando equipes multifuncionais em diferentes negócios, tendo, inclusive, administrado uma empresa quando morava na Austrália. A 77 Partners e o Clube de Regatas Vasco da Gama, acionistas do Vasco da Gama SAF, estão confiantes que Kátia continuará exercendo um papel fundamental na liderança do Vasco, trazendo as mudanças que queremos. Abre aspas novamente, a Kátia mudou o perfil de processos contábeis, fiscais e financeiros do Vasco em pouco tempo, trazendo as melhores práticas no mercado internacional para o nosso dia a dia, diz Nicolas Maia, chefe de operações da 777. Então, mudança oficializada, sai Luiz Melo, entra Lúcio Barbosa no cargo de CEO e no antigo cargo, que era de Lúcio Barbosa, de diretor financeiro, entra a Kátia dos Santos. Desejamos aí todas as sortes, essa mudança importante dentro do departamento de futebol. E falando em Lúcio Barbosa, falando em CEO, falando em cargo de administração, em Vasco SAF, hoje foi uma tarde movimentada. Hoje, o Vasco da Gama, através do nome da pessoa Paulo Brax, foi até a Confederação Brasileira de Futebol. Foi falar sobre o acontecido deste último domingo, até porque foi a 4ª vez nesse Campeonato Brasileiro e a 3ª vez de maneira seguida que o Vasco teve que formalizar uma reclamação à CBF por conta de erros da arbitragem. Foi o pênalti não marcado contra o Atlético Mineiro, foi a arbitragem ruim do Anderson Laronco também com lances muito polêmicos e novamente agora no domingo contra o Palmeiras um impedimento muito mal anulado e não apenas disso, né? Também um impedimento em si contestado. A gente falou sobre isso no Fala Gigante, trouxe imagem a vocês, analisamos a imagem, mostramos os áudios do VAR e fica nítido que foi mal traçada a linha. Isso que é o de fato inacreditável. A linha no Gustavo Gomes, eu dei uma olhada, eu na parte da tarde falei que era o Murilo, mas o zagueiro que estava ali na disputa com o Veguete era o Gustavo Gomes. A linha que deveria ter sido traçada no ombro foi traçada no pé do jogador, sendo que nitidamente o ombro do atleta está mais inclinado à frente do que o próprio pé. Ou seja, além de um impedimento mal marcado, porque o VAR não deveria estar marcando aquele impedimento deveria ser marcado em campo caso estivesse, houve também um erro no traçamento das linhas. Então é muito absurdo ao mesmo tempo, é muito erro ao mesmo tempo. E aí fica a dúvida, será que realmente é erro ou será que é uma má intenção? Porque como a gente trouxe no vídeo da parte da tarde, eu faço questão de voltar a falar. Durante a discussão ali, né, durante a conversa na cabine do VAR para traçar as linhas, árbitros que estavam ali na cabine dizem ao árbitro principal do VAR, olha só, vai traçar no ombro, e ele finge que nada aconteceu, finge que não ouviu e continua traçando no pé, onde, volto a repetir, estava errado. Mas enfim, é inacreditável. Inacreditável o próprio Wilson Seneme vir hoje no Papo de Arbitragem da CBF, o programa onde eles debatem os lances mais polêmicos da rodada, para falar que realmente o impedimento foi corretamente marcado. Foi um absurdo eles alegarem que Richard Rios não tinha total controle da posse. Ele estava livre, completamente livre, poderia dominar a bola no peito, dominar a bola na coxa, tirar a bola para qualquer lateral, à esquerda, à direita, dar um chute para qualquer lugar do campo. Ele tinha diversas opções. Ele tinha total controle da posse. Isso origina uma nova jogada. Só que aí, meu amigo, se ele não tem qualidade para tirar a bola com eficiência e dar a bola no pé do jogador do Vasco, o problema não é nosso, o problema não é meu, o problema não é do Vasco, é um erro do atleta. A posse, ele tinha total controle dela. Porém, infelizmente, foi a partir daí que a CBF validou o lance deste último domingo, esclarecendo que o Richard Rios não tinha o controle da posse. Ele chutou a bola ao Léo, de acordo com o Wilson Seneme, de uma forma desordenada. A partir desse momento, é o argumento utilizado para que ele não iniciasse uma nova jogada, pois não teria a bola controlada. Então, torcedor, realmente é complicado. Eles pegam a regra, rasgam a regra e tratam ela da maneira que quiser. E o pior de tudo foi o comentário logo após o que a CBF divulgou. E é uma grande realidade, porque eles tratam o erro como certo. E é por isso que a bagunça hoje na arbitragem brasileira é algo generalizado.
Porque eles pegam um árbitro que errou na partida, trazem legalidade ao erro e os erros continuam. E essa superioridade por parte da CBF é o que de fato revolta. Arnaldo César Coelho, árbitro de final de Copa do Mundo, ex-comentarista de arbitragem, falou através de suas redes sociais, abre aspas, a explicação dos membros da comissão de arbitragem da CBF é pior que o erro da arbitragem sobre o gol anulado do Vasco. Está explicada a incompetência de determinados árbitros. Seus comandantes são piores. Só resta serem demitidos do cargo. Palavras fortes, palavras duras. Salvio Spínola foi outro que também falou. Através de redes sociais ele disse assim, ó, não basta entender de regra, tem que entender de futebol, domínio absoluto da situação, equilibrado, condições plenas para jogar uma bola que veio fraca e com distância, podia dominar, passar ou chutar, deu azar, chutou a bola ao jogador errado, nova origem, VAR não atua, mas todos, contra o posicionamento da CBF e a favor do Vasco da Gama, que o lance foi completamente errado. E o PC de Oliveira também se posicionou. O PC de Oliveira, nessa parte da tarde, ao GE, falou também sobre o posicionamento da CBF, da Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol, discordando totalmente e se posicionando também de forma completamente contrária à Confederação Brasileira. Dê uma olhada aí nas palavras do comentarista e ex-árbitro PC de Oliveira. No meu ponto de vista, o gol foi mal anulado. Pressão, quem sofre pressão na saída de bola são os defensores que jogam das equipes do Fernando Diniz. A ação do Richard Rios, a gente repara que ele está completamente livre, sem nenhuma pressão. E essa bola, na minha visão, no entendimento de futebol, ela não está nos arredores da área. Primeiro é uma ação deliberada, essa bola ela vai na intermediária para aí sim ser dominada pelo Paulinho. Então eu considero sim como uma nova jogada, uma nova fase de ataque a partir do domínio do Paulinho. Essa bola foi chutada assim, ele teve posse da bola, o Richard Rios, porque ele tem uma ação deliberada, ele tem uma ação controlada. Percebe o jogador do Vasco que está próximo a ele, sai correndo de dentro da área, mas em nenhum momento tem uma pressão. Ele não é uma bola que vem forte, que chega de maneira inesperada. Ele tem um controle absoluto, tem sim a posse da bola, tira essa bola, afasta a bola da área e deu azar dessa bola ter sido dominada pelo Paulinho, que está bem distante, olha só. Paulinho está na intermediária do campo, não está nos arredores da área, como foi colocado pela comissão de arbitragem, e aí saiu o gol, que para mim é uma nova jogada, gol absolutamente legal, e eu discordo totalmente da análise da comissão de arbitragem, mantenho o meu respeito, mas faço crítica aqui à prepotência que eles sempre colocam na análise, desqualificando o trabalho dos comentaristas como um todo. Então, torcedor, como vocês viram aí, é de fato revoltante. Isso revolta o torcedor, revolta a instituição, porque eles pegam a regra e pisam e rasgam a regra. Esse é o grande problema. E o grande problema, inclusive, é que é sempre contra o Vasco. Esses problemas de VAR descalibrado, esses problemas de regra do VAR ser usada de uma maneira errada, o pior erro, o maior erro da história do VAR é sempre Vasco da Gama. Estamos cansados disso que está acontecendo. É por isso que eu bato na tecla. Se inscreva, deixa o like no canal. Vamos fazer barulho. A gente precisa fazer barulho. Porque se isso acontecesse em outro clube, se isso acontecesse no Flamengo, se isso acontecesse no Palmeiras, se isso acontecesse no Atlético Mineiro, o barulho estaria sendo feito. O problema é que o torcedor vascaíno não compra barulho, não compra problema. Sempre se conforma. E a gente não pode mais se conformar com isso que está acontecendo. Então se posicione. Tome postura. Vá nas redes sociais e reclame. Se inscreva no canal. Deixe seu comentário. Vamos fazer barulho. Mas olha, torcedor. Se estamos preocupados, é claro, com o que aconteceu nesse final de semana, Vasco também está em si, o departamento de futebol, completamente preocupado com isso, com o pensamento ligado a partir desse último domingo. Hoje a comissão técnica volta às suas forças, às suas energias a partir desse próximo domingo contra a equipe do Bahia. Hoje o elenco do Vasco se reapresentou no CT Moacir Barbosa. Um dia de treino na academia, mas também um dia de treino no campo.
E como vocês podem ver aí na imagem, Dimitri Payet, o francês, camisa 10 do Vasco da Gama, treinou também junto ao elenco nessa tarde de terça-feira. Importante trazer aqui a vocês, Payet vem treinando normalmente. Ontem, segunda-feira, foi dia de folga do elenco, ele treinou normalmente, deu sequência aí ao processo de recondicionamento físico. No fim de semana, a mesma coisa, participou da atividade de sábado antes do embarque da delegação e no domingo também, com os atletas que não foram relacionados à partida, ele foi até o CT Moacir Barbosa treinar. Payet está completamente focado. E além de todos esses treinos que ele vem fazendo, quando o elenco está viajando, quando é dia de folga para o Vasco da Gama, o Payet vem também realizando outras atividades complementares junto ao DESP, que é o Departamento de Saúde e Performance do Vasco da Gama, em períodos diferentes das sessões de treinos. O Payet está muito treinado. Com relação à questão física, a informação que eu tenho é que, de fato, Dimitri Payet estará à disposição para o técnico Ramon Reudis nessa partida do próximo domingo. A questão física não é um problema para Dimitri Payet, que completará amanhã 2 semanas no Rio de Janeiro. A questão é, de fato, técnica, tática. Se Ramon Reudis, o técnico argentino, gostará ou não de colocar Dimitri Payet entre os 11 iniciais. Hoje foi iniciada essa estratégia, esse traçar dos planos para a partida do próximo domingo. Ramon Dias contará com o retorno do zagueiro Léo, que acabou sendo suspenso e não podendo participar da partida desse último domingo. Porém, contará com o desfalque do Zé Gabriel, que hoje vem se tornando uma peça importante no sistema de meio campo do Vasco. Ramon Dias terá que quebrar a cabeça para achar um titular para essa posição. Zé Gabriel tomou conta ali da primeira volância. Jair é uma opção, Marlon Gomes é uma opção, Matheus Carvalho é uma opção, Cauã Barros é uma opção. Tudo depende aí da estratégia montada pelo técnico argentino Ramon Reudis. Certo é, Dimitri Payet já está regularizado. A suspensão que ele tinha já foi cumprida nesse último domingo contra a equipe do Palmeiras e agora é esperar para ver o que Ramon Reudis estará fazendo com o meio-campo francês. Você, torcedor, na posição do Ramon, colocaria Dimitri Payet já para atuar contra a equipe do Bahia nesse próximo domingo? Por mim, sem dúvida nenhuma. Por mim, Dimitri Payet é titular contra o Bahia em Salvador. Um jogador diferenciado, um jogador com qualidade apurada e um jogador que pode ajudar em muito a esse elenco do Vasco. Lembrando que parece, principalmente por essa última partida contra a equipe do Palmeiras, que o Vasco ainda não conseguiu achar esse atleta para fazer companhia a Pablo Verrete. Gabriel Peck já conquistou a sua vaga titular e é titular absoluto. Porém, contra o Atlético, Serginho entrou. Contra o Bragantino era o Orejano. Contra o Palmeiras, no início do segundo tempo, Serginho saiu para dar vaga ao Orejano, que não jogou bola também, como o próprio Serginho não conseguiu ir bem. Então ainda Ramon Dias não conseguiu achar um titular da posição. E tudo indica que esse titular será Dimitri Payet. Com isso, a minha expectativa é sim, que Payet ganhe a vaga titular já nesse próximo domingo contra o Bahia e a trinca ofensiva do Vasco venha ser Gabriel Peck, Dimitri Payet e Pablo Verrete. Você gosta dessa trinca ofensiva? Deixa a sua opinião aí nos comentários. A gente fica por aqui. Esse foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo dessa terça-feira agitada, polêmica, cheia de informações. E é claro, estaremos juntos sempre pelo Vasco da Gama. Se inscreva no canal, ajude o nosso crescimento, compartilhe o nosso vídeo. Vamos juntos, torcedor. Aqui é Vasco e o canal do Gigante Vasco conta com vocês. O que vamos, como sempre falamos, saudações vascaínas.